queria fazer uma pergunta relacionada com as mulheres na igreja, trabalhando na igreja. Em 2 Coríntios 14:34 diz que as mulheres têm que permanecer caladas no culto. Mas hoje temos tantas mulheres pastoras, por que isso está escrito na Bíblia? A mulher pode ou não pode pastorear? Aleluia! Que pergunta legal. Eu vi que você está até meio brava, né? Pode ou não pode, gente? Né? 1 Coríntios 14, então, Paulo escreve para a igreja de Corinto. Presta atenção no que acontecia em Corinto. Em Corinto, era das cidades mais cheias de prostituição que existia. Era um porto. Era o maior porto comercial e sexual da época. Só perdia para Roma. Né? Então, o povo descia, os marinheiros em Corinto, e já ia procurar sexo. Sabe onde é que eles encontravam sexo? Encontrava sexo nas prostitutas cultuais da deusa Diana. No templo da deusa Diana, as mulheres é que eram as pastoras, as sacerdotisas. E as sacerdotisas de Diana tinham a cabeça raspada, e uma das formas de adorar Diana e os outros deuses era praticando sexo dentro do santuário ou fora dele. Era considerado uma adoração. Então, a cidade era tão impregnada disso, Paulo começou a pregar, os crentes começaram a se converter, as pessoas começaram a se converter ao cristianismo. Resultado, algumas dessas mulheres começaram a se converter e ir para a igreja. Quando elas chegaram na igreja, a princípio foi um escândalo, ninguém sabia o que fazer. O que a gente faz com essas sacerdotisas, com essas ex-prostitutas cultuais de Diana? Sabe o que Paulo ordenou? Primeiro, eu quero que a mulher tenha cabelo comprido. Por quê? Porque quem não tinha cabelo comprido era considerado prostituta de Diana. Então você tinha que ter cabelo comprido para não ser convidada a fazer sexo para cultuar a Diana. Era uma questão cultural. E o segundo motivo que Paulo pediu na época, ele disse o seguinte: eu não quero que mulheres ensinem. Lá em Corinto, por causa da questão da sociedade da época e daquela cidade específica, as mulheres que ensinavam eram as mulheres do templo da deusa Diana. Eram as sacerdotisas cultuais. Então, na casa de Deus, para aquele momento ali, Paulo pediu: eu não quero que as mulheres ensinem, porque senão vai confundir. O povo vai achar que ainda está lá no templo da deusa e vai achar que aqui é igual lá, e não é. Para início de conversa e para o início do cristianismo, Paulo então orientou que as mulheres que perguntassem depois seus maridos em casa, mas que não tivessem nenhum envolvimento no ensino verbal dentro da igreja, que não abrissem a boca para ensinar. Mas a gente sabe ao longo dos séculos como Deus foi mudando isso. Na verdade, eu acho que a mulher tem muito e tem até mais do que o homem para ensinar e para falar. A mulher tem, além da sabedoria, ela tem o coração, que muitas vezes o homem nos falta isso. Então hoje é ponto pacífico, tem igrejas que realmente não aceitam, mas a ordenação de mulheres ao pastorado é uma coisa assim, que por toda a Bíblia a gente vê Deus usando a mulher no mesmo nível de igualdade do homem. E aqui na nossa igreja e em outras igrejas nós temos visto Deus levantar mulheres muito capazes, que têm marcado essa geração. E se você, mulher, sonha em ser uma pastora, pode continuar sonhando e deixa Deus te usar, mas sabe de uma coisa: antes dos homens te dar o título de pastora, você vai exercer essa função sem as pessoas te reconhecerem como tal. Primeiro a gente executa a função, para depois as pessoas nos darem o título, porque já estamos executando a função. Viu? Essa é a minha resposta sobre o que acontecia na época ali do apóstolo Paulo.